Tá? E aí, para essa formação do Qi do sangue, eu vou ter uma característica, que é a seguinte: a gente falou de Jin, né? Que o Jin está lá dentro do rim, está armazenado no rim. Eu vou ter a outra parcela do Jin, que está relacionada com o baço. E aí, para a formação do Qi, eu vou ter também essa relação do pulmão. Então, basicamente, o que, que eu vou ter? O pulmão captando o Qi do ar, aquilo que eles chamam de Con-Qi. E aí, lembra que eu comentei com vocês, isso é nome, nomenclatura, vale a pena saber, porque vai estar assim na literatura, mas lembrar que é o Qi do ar. Ao passo que o baço vai captar o Qi dos alimentos, o Qi nutritivo, o Gu-Qi. Quando esses dois Qis se unem no tórax, eles formam o Qi torácico, que é o Zong-Qi. Beleza? Então, essa primeira parte de formação, ela é correspondente a pulmão, captando o Qi do ar, baço, captando o Qi dos alimentos, os dois se juntam no tórax. Mas aí, eu vou ter o rim, que vai me liberar a essência, vai me liberar o Qi, o Jin, né, o Jin-Qi, que é aquele Qi que está armazenado na essência, por isso que ele tem uma relação que ele chama aqui de Qi original. Então, isso aqui, gente, é só uma questão de concentração, algo com uma característica mais yin, e algo mais dinâmico, algo com uma característica mais yang. Ok? E aí, quando esse Qi do rim se une ao Qi torácico, ele permite a formação do que a gente chama de Zen-Qi, ou Qi correto. Esse Qi correto é o nosso Qi de funcionamento. Esse é o nosso Qi que nutre, é o Qi que defende, é o Qi que funciona, é o Qi de função, é o Qi que a gente disponibiliza para o corpo. Tá? Então, quando eu falo em formação de Qi dentro do corpo, eu tenho que lembrar que eu tenho uma parcela proveniente do ar, uma parcela proveniente do Qi dos alimentos e uma parcela proveniente do Qi inato, daquele Qi da essência. E aí, olhem essa seta aqui, o que, que ela me indica? Que se eu tenho formação de Qi suficiente, esse Qi dos alimentos pode ser convertido em essência. Então, quando eu tenho uma boa nutrição, parte do Qi que eu nutro, parte daquele Gu-Qi, vai direcionar para o Qi torácico, e parte do Qi da nutrição, parte desse Gu-Qi, vai descer para o rim para formar essência. E aí vocês lembram que o rim tem característica de armazenamento. E aí esse Jin, essa essência, está armazenada nos rins. Então, beleza, juntou lá, formou o Qi torácico a partir do Qi do ar e do Qi dos alimentos. Juntou com o Qi original, que veio lá da essência. A hora que os dois se juntam, eu tenho a formação do Qi correto, que é o nosso Qi para tudo no corpo, para tudo no organismo. E aí, o que a gente vai caracterizar? Como um Qi que vai nutrir o corpo, que eles chamam de Yin-Qi, e um Qi, ou seja, que vai circular por dentro, pelo interior do corpo, pelo interior das veias, pelo interior do órgão, pela parte interna do organismo, enquanto que eu vou ter um Qi, outra parcela desse Qi, que vai ser determinada para a defesa, que é chamado de Wei Qi, que é o Qi que circula por fora.
por fora do corpo, por fora das veias, por fora dos órgãos. Então, eu vou ter um Ti mais interno e um Ti mais externo. Um Ti com características de nutrição e um Ti com características de defesa. Legal? E aí, olha que bonito. Quando eu falo de formação de sangue, vocês percebem que esse radical aqui, ó, não vai mudar. Olha que lindo. Ele é o mesmo. Legal isso, né? Só que qual é a diferença? Ao invés de falar que esse Ti torácico se une ao Ti original para formar o Ti correto, o Zen Ti, ele fala que ele está indo transformar em sangue. E aí, olha a correlação do Ti correto com o sangue. Eu não tinha uma parcela do Ti correto que ia para a nutrição. Olha a nutrição aqui, que bonita. Parte dessa nutrição é através do sangue. A diferença é que, para a formação do sangue, eu vou ter o Jin do rim, que me forma o Ti original, ele também forma a medula. E a medula, ela também pode ser convertida em sangue. Legal? Então, essas são as duas bases de formação do Ti e do sangue dentro do corpo. Vocês veem que é basicamente a mesma coisa, né? Ela tem pouca diferença entre uma e outra. Medula é aquilo que está dentro dos ossos e é aquilo que está dentro do nosso sistema nervoso central. Tanto para a medicina ocidental quanto para a medicina oriental. Isso converge, isso bate. Tanto que na medicina chinesa, a gente fala que o mar das medulas é o cérebro. A medula é o líquido IE correspondente ao rim. Tá, ó, isso aqui, gente, essas setas aqui todas, ó, tem retorno. Beleza? Esse sistema aqui, ó, basicamente é a mesma coisa. A gente só está dando nome para uma conversão. Eu converti Jin, que é aquele que está armazenado como essência, eu converti ele em Ti original, que tem uma função maior, e aí essa função maior vai me gerar medula. E a medula é uma característica do rim. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem transtornos mentais, transtornos cerebrais, a gente fala que tem um problema na medula, tem problema no yin do rim. Certo?